Deixa eu conversar com o Didi. Didi é um amigo querido, está todos os dias no YouTube, 7h30 da manhã, 4 da tarde. E quero ouvir Didi sobre 7 de setembro. Didi, entendo que a gente conseguiu enviar o recado que o mundo precisava. Capa do New York Times, mostrando que hoje nós somos, segundo a USP, 10 vezes maior que a esquerda, que se tinha 42.200 na nossa, 4.300 na Praça da República dos Canhotas. Independentemente do número, vamos para o percentual, Didi. Hoje, a direita é 10 vezes maior que a esquerda no Brasil, Didi. Bom dia, meu rei. Bom dia, Pitoli. Bom dia, amigos aí da Rádio Alviverde Brasil. É isso aí, somos 10 vezes mais pelos números oficiais, né? Porque, na verdade, é que nós somos 100 vezes maiores do que eles. A gente não tem a menor dúvida disso, né? Eu acho que essa coisa desses números da USP... esses números feitos aí por esses institutos que estão medindo a quantidade de pessoas, é uma falácia que ninguém mais acredita nisso, Pitoli. Isso aí já virou piada, cara. Isso é uma piada. Não pode ser sério uma medição dessa. E eu não entendo como é que a imprensa, só para tentar diminuir os nossos movimentos, as nossas manifestações patrióticas, insiste nessa mentirada. Insiste nessa coisa de dizer que a direita é grande, mas não é tão grande assim. Pô, meu irmão, vocês vão acreditar no que vocês viram, nos seus olhos, ou vocês vão acreditar no que diz a USP, pelo amor de Deus? 42 mil é piada, irmão. Piada de mau gosto. Só que é uma piada que ninguém mais leva a sério, né, meu irmão? Porque, afinal de contas, todo mundo está conseguindo ver, tem imagem de drone, tem imagem de helicóptero, tem diversas imagens, tanto no Rio de Janeiro quanto Copacabana. Porra, bicho, Salvador, que é a minha cidade, tida aí a vida como a terra da petralhada, né, a Bahia, tava lotado, meu amigo, lotado de gente, lotado do Farol da Barra ao Cristo, que é ali mais ou menos, pelo menos uns 2,5 km, 3 de gente, entendeu? E em Salvador, eu soube que Recife também foi grande, a gente viu Goiânia imenso, Belo Horizonte grande também, Floripa, Porto Alegre, enfim, todas as capitais grandes. E o curioso é que eles só contaram de São Paulo, né? Por que eles não fizeram a contagem total do Brasil inteiro? Pelo que eu saiba, a esquerda só se manifestou em São Paulo, só em São Paulo. E a direita se manifestou no Brasil inteiro. E isso eles também não contam, né, irmão? Não contam, e aliás é conveniente não contar, né, Didi? Porque, por exemplo, isso falando de capitais. Imagine você, Didi, Bauru, de onde sou. Nós tivemos aqui uma manifestação que trouxe mais de 1.000 pessoas, certamente, para algo que não acontece em Bauru há tempos, embora 3 de agosto nós também vivemos um 3 de agosto especial por aqui, mas sem carro de som, né, com uma estrutura acanhada, porque não se gasta dinheiro com isso aqui, né, para mostrar o seguinte, é raiz, e conseguiu movimentar uma cidade como Jaú, aqui próxima, uma cidade de 150 mil habitantes, Didi, também uma carreata gigantesca. Ao mesmo tempo, voltando às capitais, nós tivemos a Flávia Berthier, que é uma vereadora de São Luís do Maranhão, Didi, mais de 2.000 veículos numa motocarreata em São Luís do Maranhão. Berço de Flávio Dino, de PCdoB. Didi, eles não querem mostrar por conveniência. Não querem, você falou aí das cidades do interior. Na Bahia também tivemos cidades do interior com um fluxo muito grande de patriotas. Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado, já estava lotado de patriotas, né? Soube que teve manifestação também em Ilhéus, em Itabuna. Então, assim, várias, talvez centenas de cidades no Brasil inteiro se manifestando, né, Pitoli? Ninguém aguenta mais, não. Como disse Tarcísio, ninguém está aguentando mais essa ditatoga, né? Que é a ditadura da toga. Realmente, hoje o Brasil já entende que para sair dessa ditadura precisa ir para as ruas. O povo perdeu medo. A própria Revista Oeste fez uma matéria nesse sentido, né? Que o povo perdeu medo, perdeu mesmo. Não adianta você ficar em casa porque não está adiantando mais. Veja bem, se ir para a rua, a gente ir para a rua aos milhares, às centenas de milhares, já está difícil, imagine se ficar em casa, né? É pior ainda. Mas eu acho que o povo
não tem mais medo de dizer, de gritar fora Alexandre de Moraes. A gente entende que no princípio tinham medo, claro que tinha, né? O cara mandou prender mais de 2.000 pessoas, ninguém está afim de ser preso, ninguém está afim de receber a visita da Polícia Federal, como eu recebi na minha casa, né? Eu sou o primeiro asilado político do Brasil, hoje eu vivo na Polônia aqui, como você bem sabe. Aliás, foi uma informação que eu te dei em primeira mão lá em Paris. E evidentemente que ninguém quer passar pelo que eu estou passando, mas tem que perder o medo, cara. Tem que ir para a rua, não pode ficar só dentro de casa, guerreiro de teclado, porque não vai adiantar nada. Ou o brasileiro entende que a gente tem que ir para a rua toda semana, ou vai ser difícil. Porque eu te pergunto, Pitório, foi lindo ontem, foi emocionante com Michele, Tarcísio finalmente dizendo para que veio, né? Não sei se tem algum cálculo político dele, não. Para mim também pouco importa, o que importa é que ele falou. Para mim, o que importa é que ele falou, antes tarde do que nunca mais falou, certo? E a gente vê que o povo, de fato, começa a entender que tem que ir para a rua. Mas veja bem, ontem foi lindo no Brasil inteiro. E quando é a próxima? Daqui a um mês? Daqui a 2 meses? E o Brasil fica nessa expectativa da próxima. A gente tem que começar a diminuir o tamanho das manifestações e aumentar a frequência delas. Didi. Não precisa... Um exemplo, perdão de interromper, mas Bolsonaro estão dizendo que vai ser preso sábado, condena sexta 12 e prende sábado 13 do PT. A gente tem que ir para as ruas no sábado ou no domingo. Tem que ser já, Didi. Concordo, é isso que eu estava falando, é exatamente isso. Eu acho que a gente não pode ir para a rua só quando o Malafaia chamar, ou só quando o Bolsonaro nos chamar. Galera, a gente tem que ir para a rua todo fim de semana. Dilma caiu porque o povo entendeu que se não fosse para a rua todo fim de semana, não cairia. Então, assim, graças a Deus a gente tirou Dilma pela consciência popular de se manifestar todo fim de semana. É claro que você não vai perder todos os seus fins de semana numa manifestação, né? E quando eu digo perder, tá entre aspas, porque você tá lutando pelo futuro do Brasil. Mas você vai no outro não vai, no seguinte você vai, no outro você não vai. Mas a galera tem que ir para a rua, cara. Não, será que não entendeu isso ainda? Que o regime tem medo de povo na rua? Porque a cada mês e meio, a cada 2 meses, o regime dá risada disso aí, bicho. Eles dão risada disso aí. Infelizmente, não era o que eu gostaria de falar, mas é o que eu vejo, né, irmão? Agora, Didi, hoje eu cheguei aqui, aliás, ontem, né, voltando de Recife, tentando calcular o que viria hoje, porque a gente sabe que o sistema é tão previsível quanto nasceu o pôr do sol, né? Nós tivemos dia 3 de agosto o Brasil ganhando as ruas novamente, pela primeira vez sem o presidente Bolsonaro. Dia 4 pela manhã, segunda-feira, a gente comemorava o resultado do 3, prisão do Bolsonaro no final do dia, para encobrir qualquer possibilidade da imprensa não ter o que falar e ter que falar da manifestação da direita pelo Brasil. E aí? Eles estão programando essa semana para que tudo aconteça por conta do julgamento, da condenação, ou você acha que ainda vem cortina de fumaça hoje, Didi? Pô, bem lembrado, Pitório, bem lembrado. Realmente aconteceu exatamente do jeito que você falou. Uma mega manifestação no dia seguinte, infelizmente, saiu a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, e a gente está na expectativa do que pode acontecer hoje. Eu acho que em relação a alguma grande cortina de fumaça, talvez eles estejam segurando um pouco aí, porque a gente já sabe qual é o enredo, infelizmente, que vai acontecer nesse julgamento, né? Não é o desfecho que a gente queria, mas é o que está desenhado. E eu acho que eles vão esperar acontecer, terminar o julgamento, para aí, então, continuar com o balaio de maldades dele, né? Só que dessa vez, né, meu irmão, parece que não vai ser tão fácil quanto eles estão pensando, não. Os Estados Unidos estão de olho em tudo que está acontecendo. A gente já tem informação de que o próprio Jason Miller, né, já colocou nas suas redes sociais vários vídeos, várias fotos do que aconteceu ontem. O Jason, ele é um colaborador muito próximo do Donald Trump, ou seja, o Trump já deve estar sabendo, o Marco Rubio, essa galera toda, e eles já prometeram que coisas acontecerão se o presidente Bolsonaro for de fato condenado, como
parece que é o que vai acontecer. Então, eu acho que eles deveriam ter um pouco mais de cautela agora e pensar 10 vezes antes de fazer o que eles estão planejando fazer. Só que tem o seguinte também, né, Pitoli? Ele já não tem mais nada a perder, né? Um ministro já foi magnetizado, outros podem ser também. Então, eu acho que eles vão esticar essa corda aí até realmente na hora que eles perceberem que a Magnitsky não é brincadeira. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, infelizmente, o ministro ainda não sentiu todas as dores da Magnitsky, mas ele vai sentir. Você viu que até a própria Bela Megali, na semana passada, fez a matéria, né? Esmiuçando, detalhando os bens que o ministro tem apenas no estado de São Paulo. 11 imóveis, né, que a preço de tabela, né, valem 12 milhões e meio de reais, né? E a gente sabe que vale muito mais. E é só no estado de São Paulo, fora outros estados aí que o ministro pode ter uma casa, né? Quem sabe uma casa lá em Trancoso, no sul da Bahia, onde só tem milionário, só tem mansão, num lugar paradisíaco, ou até uma fazenda lá no Mato Grosso para criar umas cabecinhas de gado. Ninguém sabe, porque o levantamento não foi feito pela Malu Gaspar em outros estados. Foi só no cartório de registro de imóveis de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, ninguém garante que esse instituto do ministro não tenha também outros bens em outros lugares. E outra coisa, a partir do momento em que esse instituto ele for sancionado, o escritório da esposa for sancionado e a asfixia financeira, de fato, começar a pegar para valer no ministro, aí, meu amigo, eu acho que eles vão pensar, que os outros ministros vão pensar 2 ou 3 vezes antes de querer levar mais maldades adiante, né? Pelo menos é o que se espera. Agora, Didi, no meio disso tudo, o que me preocupa desde o dia 30 de julho, dia em que Moraes foi sancionado com a Magnitsky, é o cara continuar com a caneta na mão. Veja, a gente tem sancionado, sem visto, com Tagliaferro fazendo tudo o que está fazendo. Tagliaferro, sexta-feira aqui, Didi, eu tive a oportunidade de proporcionar para Jeffrey Schichini e para Tagliaferro o que o Moraes não deixou acontecer na audiência, quando Schichini, da defesa de Felipe Martins, pediu para ouvir Tagliaferro e o juiz negou. Verdade. Coloquei ambos aqui para que as perguntas fossem feitas com arquivos de áudio, arquivos de texto, tudo que tem, e o cidadão continuar com a caneta na mão, isso é um risco para todos nós. Todos nós. Estamos sob risco. Por quê? Você tem alguém que já sofreu com sanções, né, perda do visto, com os vazamentos do núcleo duro desse poder do Tribunal Superior Eleitoral e seu gabinete, e o cara continua com a caneta na mão. Olha o risco que a gente corre, Didi. Você está, para não variar, você está correto. Uma pessoa que foi sancionada por violações dos direitos humanos, que não é brincadeira. Os americanos não tomariam uma decisão dessa sem antes ter estudado o caso do ministro a fundo, né? Pormenorizadamente. Então, um cara que é sancionado por violações dos direitos humanos e ainda tem uma caneta na mão tão poderosa, depois de tudo que Tagliaferro demonstrou, trouxe aí para público, e ele ainda não foi afastado, sequer afastado do julgamento, é porque a gente sabe que o Brasil realmente não vive mais numa democracia. O judiciário hoje arvora para si mesmo como se eles fossem o poder moderador, né? O próprio Toffoli já disse isso algumas vezes, e não tem escrito isso na Constituição. Isso é uma falácia. Mas eles ficam tentando construir essa narrativa de que eles podem tudo e, de fato, por enquanto, eles podem, porque o único freio e contrapeso que a gente tem, que seria o Davi Alcolumbre, está na mão deles, né, Pitoli? E aí, meu irmãozinho, do Senado você não pode esperar absolutamente nada. Mas é uma vergonha para o Brasil. Vergonha para o Brasil. A gente vê um violador de direitos humanos como ministro da mais alta corte e os seus pares não fazem nada. Absolutamente nada. E quando eu digo seus pares, eu digo todo mundo mesmo, Pitoli. Por que o André Mendonça não fala isso? Por que o Cássio Nunes Marques não fala isso? Não diz, gente, eu não me sinto bem estar sentado aqui do lado de um violador dos direitos humanos.
A gente tem que tomar uma providência. Mesmo que eu perca, mesmo que leve alguma votação para afastar o ministro e eu perca, mas uma providência precisa ser tomada. O que não dá é para esse cara ainda cada vez mais raivoso, né? Cada vez mais com ódio no coração, mas com a caneta na mão ainda. Então ele ainda pode fazer muita maldade, mas muita maldade, e infelizmente, como eu disse, os freios de contrapeso não funcionam, porque simplesmente o senhor Davi Alcolumbre, que poderia tentar fazer alguma coisa, né, botar o impeachment de um ministro para adiante, já disse que mesmo que tenha 81 votos, inclusive o dele, ele não colocaria para andar. Isso aí, bicho, só envergonha nosso Brasil. Só em lugar nenhum do mundo civilizado, nenhum lugar do mundo civilizado, um ministro da Suprema Corte que fosse magnetizado estaria no cargo. Jamais isso aconteceria na Europa, aqui onde eu estou, nos Estados Unidos, no Canadá, em países que têm vergonha na cara, pô. Isso não pode acontecer, mas é Brazuela, né, meu irmão? É ditadura, quem manda na ditadura justamente são os 11 ministros, então eles não estão nem aí. Enquanto não vier uma manifestação forte dos Estados Unidos, e eu digo no sentido de realmente acabar com a vida financeira de quem foi magnetizado, eles vão continuar nessa toada aí, meu amigo, infelizmente.